Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui a alguns temas relacionados à legislação penal extravagante. E hoje quero trazer uma lei bem pequena, mas extremamente importante para o estudo para concurso. E digo isto porque é um tema extremamente relevante não apenas para as provas de legislação extravagante, mas também para as provas de processo penal. Por vezes são temas que são cobrados dentro da prova de processo penal, mais particularmente, inclusive, dentro da parte de investigação criminal. Eu me refiro, meus amigos, ao tema identificação criminal, que está regulamentado pela Lei 12.037 de 2009. Esta lei, ela já é a regulamentação de um dispositivo constitucional, que é o artigo 5º, inciso de número 58. Esse é aquele dispositivo, você vai lembrar comigo, que nos diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal nos termos da lei. Primeiro, evidentemente, como eu disse, é uma lei pequena e eu farei questão de analisar aqui com vocês cada um dos dispositivos, cada uma das temáticas, cada uma das questões, mas eu já quero trazer aqui para vocês, meus amigos, vejam, uma síntese daquilo que é essa lei. Em síntese, o que é essa lei? Essa lei regulamenta esse dispositivo constitucional, estabelecendo realmente que aquele que foi submetido à identificação civil não precisa ser submetido à identificação criminal, mas traz algumas exceções, porque o texto constitucional diz: civilmente identificado não será submetido à identificação criminal nos termos da lei. Então, cabe à lei infraconstitucional regulamentar a matéria. Cabe à lei infraconstitucional estabelecer realmente a observância da regra constitucional de que o civilmente identificado não precisa ser submetido à identificação criminal, mas cabe à lei regulamentar essa matéria, inclusive estabelecendo as exceções, por isso que se diz nos termos da lei. Antes da Lei 12.037, nós tínhamos duas regras extremamente criticadas. Uma primeira regra proveniente da Lei 9.034, que era a antiga Lei de Organizações Criminosas, a lei atual de organização criminosa é a Lei 12.850 de 2013, que revogou essa lei da década de 90, mas na época da lei da década de 90 se dizia que aquele que fosse investigado por organização criminosa poderia ser submetido à identificação criminal, ainda que tivesse sido identificado civilmente. Isso já não existe. Desde a Lei 12.037 já não existia essa possibilidade, e com a Lei 12.850, que é a atual Lei de Organização Criminosa, aí é que ficou realmente muito evidenciado que não há que se falar nisto, tá? Então, por que isso era muito criticado em doutrina? Porque era um argumento no sentido de que você submete a pessoa ao constrangimento da identificação criminal, mesmo já tendo sido identificado civilmente, apenas pelo fato de a investigação dizer respeito ao crime X, ao crime Y, quer dizer, sem nenhum requisito de cautelaridade, sem nenhuma característica específica. Isso acabava violando realmente o princípio da presunção de inocência. E havia uma outra lei que foi revogada, inclusive, por essa Lei 12.037, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, que falava na possibilidade de identificação criminal, quando houvesse um indiciamento. Isso também não existe. Então, como eu dizia, qual é a síntese da Lei 12.037? Claro que depois a gente vai esmiuçar, mas qual é a síntese? A síntese é o seguinte: quem é submetido à identificação civil não precisa ser submetido à identificação criminal. Quando é que cabe a identificação criminal? Quando a identificação civil não é suficiente. Então, primeiro, o que é a identificação civil? O que é a identificação criminal? A identificação civil, a gente vai ver, é aquela realizada por um documento de identificação. Seu RG, sua carteira funcional, sua carteira de motorista, a carteira de trabalho, aquela, né, que já vem com foto identificada, aquela digitalizada, que não é aquela que era de tão fácil remoção a foto. Então, são documentos de identificação. Então, a pessoa foi presa em flagrante, por exemplo. Ou a pessoa vai depor ali em juízo na condição de investigado e está solto. Quer dizer, ele vai lá e ele apresenta um documento de identificação. Pronto, ali é a identificação civil. Sendo ele civilmente identificado, ele não precisa ser submetido à identificação criminal. Quando é que vai caber a identificação criminal? Quando não houver identificação civil, o sujeito foi preso em flagrante, por exemplo, e aí ele não tem documento de identidade, por exemplo.
ou quando a identificação civil não é suficiente. Então, por exemplo, o sujeito tem um documento de identificação, mas é muito antigo. Então, a foto do sujeito está uma criança. Não dá para identificar. Então, documento muito antigo, documento rasurado, o documento com fortes indícios de falsificação. Às vezes o sujeito ali foi preso, ele tem 2, 3 documentos de identidade com nomes distintos. Então, aí são situações em que a identificação civil não é suficiente. Aí é que a gente tem identificação criminal. Então, aquele que é civilmente identificado, ele não precisa ser submetido à identificação criminal. Quando é que cabe a identificação criminal? Nos termos da regulamentação da Lei 2037, eu repito, ou não tem identificação civil, como naquele caso que eu dizia que o sujeito é preso em flagrante e não tem documento de identidade consigo, ou quando a identificação civil não se mostra suficiente, como eu disse aqui, indício de fraude, rasura, pluralidade de documentos de identificação, documento muito antigo. Então, aí a identificação civil não se mostrou suficiente, que seria o equivalente a não ter identificação civil, aí a identificação criminal se faz necessária. Aí vamos. E o que é a identificação criminal? Fundamentalmente e historicamente, a identificação criminal esteve assentada sobre 2 pilares. A identificação criminal seria, então, a identificação fotográfica e a identificação datiloscópica. Que é algo que a gente vê muito frequentemente, por exemplo, meus amigos, em filmes norte-americanos, porque lá a identificação criminal é a regra, ainda que a pessoa seja civilmente identificada. Então a gente vê muito em filme, série norte-americana, né? A gente é bombardeado com essa produção cinematográfica norte-americana desde muito cedo, desde criança, enfim. E é muito comum que a gente veja em filmes, séries norte-americanas, a pessoa é presa e mostra lá ele sendo identificado, tirando foto de frente, foto de perfil. Aquilo é identificação criminal. Aquilo acontece no Brasil? Sim, mas não como regra, apenas como exceção. Porque aquilo é identificação criminal. Se eu tenho identificação civil, que já tem ali a minha foto, a minha identidade, a minha digital, né, identificação datiloscópica, já tem meus dados, então ali eu já estou civilmente identificado, a regra é que eu não precise da identificação criminal. Tá? Mas então, o que é a identificação criminal? Eu repito, fundamentalmente e historicamente, ela esteve assentada sobre 2 pilares, a identificação fotográfica e a datiloscópica. Então, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, ele não tem documento de identidade, ali vão tirar a foto dele, vão pegar as digitais dele, é a identificação datiloscópica, e aquilo vai servir para identificá-lo. Então, por exemplo, o delegado vai pegar aqueles dados ali e a equipe ali do delegado vai colocar nos cadastros da Secretaria de Segurança Pública para ver se tem documento de identidade do sujeito ali naquele estado. Ou a depender do caso, se os meios de comunicação permitirem, se os meios de informática permitirem, uma interação ali com outros estados e tal também. Mas enfim, o cara não tem documento de identidade, ou então ele declina um outro nome, ou então tem 2, 3 documentos de identidade. Só que aí você coloca os dados dele na Secretaria de Segurança Pública, descobre que ele já tem ficha criminal, já tem registro policial, ou na Secretaria de Segurança Pública o RG dele está identificado com um determinado nome, tendo sido expedido em determinada data. Então, essa identificação criminal, veja que a ideia aqui não é produção de prova. A ideia aqui é realmente a identificação da pessoa. É por isso que quando ele é civilmente identificado e não há dúvida sobre essa identificação civil, não haveria necessidade de identificação criminal. Tá? Mas aí eu reitero. Então, os 2 pilares da identificação criminal sempre foram e continuam a ser a identificação fotográfica e a identificação datiloscópica. Mais recentemente, de alguns anos para cá, aí surge uma terceira forma de identificação criminal, que é a identificação a partir do perfil genético. Houve uma lei há alguns anos e houve um reforço disso com o pacote anticrime, né, que entrou em vigor em janeiro de 2020, e a gente vai ver, a identificação por perfil genético não é regra, é exceção, mas é possível. A gente vai ver também a crítica doutrinária, porque doutrinariamente há quem diga que, na verdade, não deveria ser identificação criminal, porque identificação por perfil genético, em verdade, seria, na verdade, de natureza probatório cautelar, né? Ou seja, mais de produção de prova do que identificação, mas eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai ver a regulamentação, sobretudo a partir do artigo 7º-A aqui da nossa lei de identificação.
Mas eu já trouxe as ideias básicas da identificação criminal. Com essa síntese que eu trouxe no começo, você já consegue responder uma quantidade extremamente expressiva de questões, se não todas as questões de concurso sobre essa matéria, só com essa síntese que nós fizemos. Mas claro que eu farei questão de trazer aqui a lei e suas minúcias, é uma lei pequena, como eu dizia, e a gente vai analisar e a gente vai perceber que é justamente o desdobramento daquilo que eu dizia em síntese. Veja comigo aqui na tela. Então, veja aqui o artigo 1º. Eu não coloquei aqui a lei, mas eu mencionei a lei, mas eu não escrevi, mas eu escrevo agora. É a Lei 12.037 de 2009, que trata da identificação criminal. Tá? Então vamos lá. O que é que temos aqui nessa Lei 12.037? Diz assim, veja bem, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Então, veja, foi justamente por isso que eu dizia, né? A Lei 9.034, que dizia que aquele que era investigado por crime de organização criminosa, que era curioso, a Lei 9.034 era a lei de organização criminosa, mas não tipificava a organização criminosa. Mas falava das investigações que envolvessem a organização criminosa, embora a própria lei não tipificasse. E aí dizia a Lei 9.034, né? Se tem envolvimento em organização criminosa, caberia identificação criminal, ainda que não houvesse identificação civil. Mas essa Lei 9.034 já foi revogada. A atual Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 12.850, não reproduz isso. Mas mesmo antes da atual Lei de Organização Criminosa, que é de agosto de 2013, já com a Lei 12.037, a gente já não tinha essa possibilidade de identificação criminal apenas pelo fato de haver investigação em organização criminosa. Já não tinha. Por quê? Porque veja aqui a regra do artigo 1º, que diz então: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Quer dizer, o artigo 1º está deixando muito evidente, portanto, que as exceções à identificação, ou seja, as exceções que permitem a identificação criminal, são os casos da Lei 12.037. Que, como eu disse, conforme a gente vai ver, fundamentalmente é a pessoa não ter identificação civil ou ter uma identificação que não é uma identificação segura. Bom, então vamos lá. Aí o artigo 2º diz assim: a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Como eu dizia, né? Eu dizia que a identificação civil é identificação documental. E aí eu até citei alguns documentos exemplificativamente, mas aqui a lei traz de forma mais minuciosa, dizendo assim: primeiro, é a carteira de identidade. Segundo, é a carteira de trabalho. Veja que foi revogada por uma medida provisória e depois foi acrescida de novo por uma lei, porque, como eu dizia, né, a questão da carteira de trabalho é que aquela carteira de trabalho tradicional, física, né, era uma carteira azul, parecia um livrinho e tal, aquela tinha uma foto, mas era uma foto de fácil remoção, dava para colocar uma outra foto no lugar de uma forma muito fácil. Há alguns anos foi criada a carteira de trabalho digital. E essa é de muito mais difícil fraude, e por isso voltou a ser permitida como identificação civil, tá? Mas é aquela digital, com a foto digitalizada, aquela que é de mais difícil burla, né? Não é aquela carteira de, né, enfim, física, que a foto era uma foto 3x4 física que era colada ali na carteira. Aquela não serve realmente, tá? Bom, que mais? Aí a gente tem a carteira profissional. Então, carteira profissional caberia também. O passaporte, sim, o passaporte tem esse caráter também de identificação civil. A carteira de identificação funcional, isso evidentemente vai depender ali da regulamentação, né? Então veja, por exemplo, como carteira profissional, a gente poderia mencionar aqui a carteira da OAB, a carteira do CREA, a carteira do Conselho de Medicina, né? Então são as carteiras ali dos conselhos profissionais, de um modo geral. Existe lei, a lei que cria e que regulamenta os conselhos, de um modo geral, estabelece que aquelas carteiras de identificação expedidas por eles vale como identificação civil em todo o território nacional, né? Então,
E aqui a gente está falando, aqui no inciso de número 5, aí a gente já está falando da identidade funcional. Então é a carteira de identidade ali, né, da carteira de identidade e identificação funcional de determinadas carreiras. Então a carteira funcional dos juízes, dos membros do MP, dos delegados de polícia, dos defensores públicos, de um modo geral são carreiras em que também a lei que regulamenta as carreiras também diz que aquela identificação funcional vale como identificação civil em todo o território nacional. Tá? Então, não tem como, por exemplo, em determinado lugar não se aceitar ali a carteira da OAB porque não é documento de identificação, a lei determina isso. Mesma coisa, a carteira ali funcional do magistrado, do membro do MP, do delegado, enfim, né, também vale como identificação civil. Inciso de número 6 diz assim: outro documento público que permita a identificação do indiciado. E esse é um aspecto bem interessante, porque conforme a gente percebe, nesse inciso de número 6, a gente tem a natureza enumerativa, exemplificativa, não taxativa das hipóteses de identificação. A identificação civil se faz por documento, como diz aí o caput, e o inciso de número 6 diz muito claramente que não apenas estes documentos que nós temos enumerados aqui. Então, vale para outros documentos também, agora documentos que realmente permitam a identificação do indiciado. Então não dá para ter ali um documento que, por exemplo, né, o cartão do CPF, que não tem foto, o título do eleitor, que não tem foto, se bem que agora a versão mais nova dos títulos de eleitor também já vem com foto, mas a versão tradicional não tinha foto ali. Então, aí não dá para identificar, evidentemente, né? Mas é importante que a gente lembre que esses documentos que aqui aparecem não estão em rol taxativo. Aí o parágrafo único diz assim: para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militar. Então, quem é militar sabe que temos ali a identificação dos militares, né? A carteira de identificação dos militares. Então, aquela carteira de identificação também vale como identificação civil, ou seja, a identificação militar é equiparada aqui expressamente à identificação civil para fins de desnecessidade de identificação criminal. Ou seja, quando a Constituição diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, também estamos nos referindo a isso, tá? Que mais, meus amigos? Olha só. Bom, aí eu vou avançar. O artigo 3º ele é extremamente importante porque é exatamente aquele artigo que vai nos dizer quando é que a identificação civil não é suficiente. O artigo 3º diz assim: embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando... Então eu já havia chamado a atenção para isso, né? Para o fato de que o civilmente identificado não é submetido à identificação criminal, então caberia identificação criminal quando não tem identificação civil, a pessoa, por exemplo, não tem documento de identidade, ou quando a gente tem uma identificação civil insuficiente, que são as situações aqui descritas nesse artigo 3º. Então vamos lá. Então, primeiro, né, quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação, né, eu já tinha trazido, inclusive, essa hipótese. Então tem rasura ou tem fortes indícios ali de falsificação, de uma fraude. Tá? O inciso de número 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Então aquilo que eu dizia, né? Você tem ali uma carteira de trabalho, mas aquela antiga cuja foto você colava, aí você percebe inclusive que aparentemente foi colado ali de uma forma muito tosca, muito grosseira. Quer dizer, ele tem um documento de identificação, mas que não serve para identificá-lo de forma cabal, tá? Que mais? Aí no inciso de número 3, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Então é muito comum, por exemplo, né, a pessoa que está ali presa em flagrante por estelionato. Não só por estelionato eu citei apenas a título de exemplo. Mas aí o sujeito é preso em flagrante e consigo ali são encontrados 3, 4, 5, 6 carteiras de identidade com nomes diferentes. Todos com a foto dele, mas com nomes diferentes. Então, né, essa pluralidade de identificação, evidentemente nesse caso vai haver necessidade de uma identificação criminal, porque não tem nem como saber qual é a identidade correta dele, se é que alguma delas é a identidade correta. Né? Ainda tem isso. Então, havendo essa ideia de pluralidade de documentos de identificação, também caberia falar em identificação criminal, porque não haveria uma identificação civil suficiente, né? Bom, o inciso de número 4 diz assim:
Quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do MP ou da defesa. Então, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judicial competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do MP ou da defesa. Mas então a defesa pode ter interesse da identificação criminal? Claro, evidente. Pode acontecer uma situação exatamente em que a pessoa foi presa ali em flagrante sem documento de identidade nenhum e há uma suspeita de que aquele sujeito seja uma determinada pessoa que é um réu foragido, com mandado de prisão em aberto, vários crimes ali respondendo, e a defesa tem todo o interesse em dizer, não é ele não. Ele está sem identidade porque ele perdeu, ele está sem identidade porque ele nunca tirou, mas não é ele não, vamos fazer a identificação criminal. Então pode ser requerimento da própria defesa. Mas perceba que há o caráter de excepcionalidade que demanda inclusive a manifestação jurisdicional. O juiz decidindo de ofício ou decidindo a requerimento ali do MP, requerimento da defesa ou representação da autoridade policial. Bom, e o juiz poderia fazer isso de ofício? Sabemos que, em relação à matéria de produção de prova, a regra é que o juiz não age de ofício no processo penal. Excepcionalmente, é possível que ele haja de ofício. Tem algumas hipóteses, como na lei de interceptação telefônica, no CPP, no artigo 156. Mas o entendimento aqui é no sentido de que não haveria maiores problemas, né? Realmente, existem hipóteses previstas em lei em que caberia essa manifestação de ofício do juiz, mas há uma crítica doutrinária contundente sob o argumento de que o juiz estaria violando o sistema acusatório, mas aqui não, porque aqui não é o juiz produzindo prova, aqui é tão somente, meus amigos, tendo uma manifestação em relação a uma situação de identificação criminal. Identificação criminal, tá? Vamos lá. Que mais? Aí veja bem, então, no inciso de número 5, quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, né? Então, a gente viu no inciso de número 3 a pluralidade de documentos de identidade. No inciso de número 5, por vezes, o sujeito foi preso ali em flagrante, não tinha mais de uma identidade, só tinha uma. Mas quando vai consultar ali o registro de antecedentes criminais dele, aí percebe que ele já havia sido preso em flagrante com pluralidade de identidades. Então surge uma dúvida realmente se aquela identidade que com ele foi apreendida agora é a identidade real, é um documento autêntico. Então, no caso concreto, não houve um flagrante com pluralidade de documentos de identidades, mas há um histórico de uso de múltiplos documentos de identidade. Isso também permitiria ali, meus amigos, a identificação criminal. Inciso de número 6, diz assim: o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado, impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então vamos lá. Então, o estado de conservação ou a distância temporal ou da localização da expedição do documento. Então vamos lá. Eu já tinha até trazido isso a título de exemplo também, né? Quer dizer, imagine uma situação na qual realmente a pessoa tem ali uma foto que ainda era criança. Né? Se a gente parar para pensar, o sujeito tirou a identidade, ele ainda era muito novo, agora já adulto, ele é preso em flagrante, a foto dele ali é uma foto de uma criança. Quer dizer, o lapso temporal decorrido entre a expedição do documento de identidade e agora a prisão e, consequentemente, a apreensão do documento e a consequente identificação civil é um lapso temporal tão grande que fica difícil realmente aferir a autenticidade daquele documento. Imagine você. Outra hipótese, vamos imaginar um documento que foi expedido no exterior, que tem validade de identificação no Brasil, mas como é tão distante a localidade de expedição, fica difícil confirmar as informações. Então, por exemplo, um passaporte. O sujeito, né, tem um passaporte estrangeiro e aquele passaporte dele é um documento válido no Brasil como documento de identificação.
Só que é uma distância tão grande e uma certa claro, aliado a alguma dúvida em relação à real identificação dele, que é muito difícil para as autoridades brasileiras tentarem obter informação em um país muito distante, com uma língua que não é uma língua próxima à língua portuguesa, enfim. Né? Então, situação em que a distância, né, a localização tornaria difícil a completa identificação ou a confirmação das informações daquela identificação. Tá bom? E para a gente fechar aqui este nosso primeiro bloco, o parágrafo único que diz assim: as cópias dos documentos apresentados deverão ser juntados aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Claro, justamente porque quando são insuficientes, quando são suficientes, claro que tem que ser juntado porque é a identificação do indiciado. E quando são insuficientes, também precisam ser juntados, porque exatamente são a comprovação da necessidade da identificação criminal. Então, por que houve a identificação criminal? Porque o documento tinha sinais de rasura, o documento tinha indício de falsificação. Então, junta esse documento aos autos do inquérito para que a gente tenha a demonstração da necessidade da identificação criminal. Então é muito importante aqui essa regra do parágrafo único também. E veja que o parágrafo já teve, inclusive, o legislador já teve o cuidado, inclusive, de dizer que seria aí juntado ao inquérito ou outra forma de investigação. Porque essa identificação criminal, evidentemente, não é apenas para instruir ali o inquérito policial, vale para outros tipos de investigação criminal também. O PIC, por exemplo, né, que é o procedimento investigatório criminal, que é a investigação do MP, o inquérito parlamentar, que é a investigação ali das CPIs, é plenamente possível, tá? O prazo desse bloco se esgotou. Eu volto daqui a pouco no próximo bloco, trazendo exatamente o que é identificação criminal, que eu já mencionei na síntese que eu fiz no começo, mas a gente vai ver a regulamentação dada aqui pelos artigos da lei. A gente já volta. Vamos lá.